eu quero manifestar o meu respeito e a minha solidariedade à Polícia Militar do Distrito Federal, que está sendo colocada como responsável por aquilo que não é. E a meu respeito e a minha solidariedade a todos os oficiais que estão da Polícia Militar do Distrito Federal, que estão presos, alguns meus ex-alunos da Academia da Polícia Militar, presos e sem salário. Isso é tirar o salário de um homem, senhor ministro Alexandre de Moraes, sem que haja uma condenação. Isso não pode acontecer. Essas famílias estão desesperadas e essa é a minha posição. E vem comigo, porque o vídeo de hoje está imperdível. E também, se você é apoiador do ex-presidente Bolsonaro, compartilha muito esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo a verdade que a mídia não mostra. Mas aqui no nosso canal, você sempre vai ficar por dentro de tudo. E desta vez, a situação ficou pequena para Alexandre de Moraes. Ele resolveu até se manifestar após o desembargador Sebastião Coelho dizer grandes verdades na lata dele. Por essa, o ministro Alexandre de Moraes não esperava. Creio que ele ficou boquiaberto diante da audácia do desembargador. Mas ele não se conteve, não poupou críticas e falou toda a verdade. E olha essa notícia diretamente da Gazeta Brasil. Pessoa que odeia o ministro do STF são uma minoria, afirma Alexandre de Moraes. Envolvidos no dia 8 de janeiro são odiados pela nação, disse o ministro Alexandre de Moraes no STF. Na tarde desta quarta-feira, dia 13, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, rebateu o desembargador aposentado Sebastião Coelho, que defende o primeiro réu julgado pelos atos do dia 8 de janeiro. Diante do julgamento do STF, Coelho afirmou, aspas, que os ministros do STF são as pessoas mais odiadas do Brasil. Fecham aspas. De acordo com Alexandre de Moraes, as pessoas que odeiam os ministros da Suprema Corte são minoria da população brasileira. Aspas, essas pessoas tramaram contra um governo democraticamente eleito. Tramaram contra este Supremo Tribunal Federal. Fecham aspas, disse o ministro do STF. Ele ainda disse que os envolvidos do dia 8 de janeiro representam uma minoria e são odiados pela maioria da nação. Aspas, esses extremistas que não gostam do STF são a minoria da população. Isso ficou demonstrado nas urnas. Isso fica demonstrado nos atos golpistas que uma minoria praticou e foi repudiada pela população brasileira, que é uma população séria e digna, fecham aspas, afirmou Moraes. Então é muito importante colocar que o inquérito 4922, ele analisa todas as condutas desses golpistas. Todas as condutas dessas pessoas que, como ficará demonstrado ao longo do voto, tramaram contra o Estado Democrático de Direito, tramaram contra um governo democraticamente eleito, tramaram contra esse Supremo Tribunal Federal. Todas essas pessoas que são odiadas pela maioria da população. Esses extremistas que não gostam do Supremo Tribunal Federal são a minoria da população. E isso ficou demonstrado nas urnas e isso fica demonstrado nos atos golpistas em que uma minoria praticou. E isso foi repudiado pela população brasileira, que é uma população séria, ordeira, digna, e ficou aviltada com o que se fez aqui na Praça dos Três Poderes. Realmente, a população brasileira é ordeira, digna e pessoas de bem. Mas o desembargador Sebastião Coelho resolveu quebrar o silêncio e revelar toda a verdade que está por trás desses atos do dia 8 de janeiro. E também essas arbitrariedades advindas do STF. E vai deixar vocês chocados diante de tantas revelações. Ele não poupou críticas e revelou toda a verdade. De quem deveria agir, e eu vou mais, senhora presidente, me causa indignação tudo isso que está acontecendo nesse país. Eu, como cidadão, estou aqui como advogado, eu sou cidadão desse país. Cada um deve ter o que é seu. O patrimônio construído por cada um é seu, trabalhou, é seu. É seu. Mas eu não posso pagar por aquilo que eu não fiz. Senhor ministro, aqui eu não posso pagar por aquilo que eu não fiz. Vocês foram advogados aqui, o ministro Cristiano Zanin, que aqui dessa tribuna muito bem defendeu o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que não era presidente à época, defendeu muito bem porque ele queria o que era de direito para o cliente dele, porque cada um tem que ter o que é seu, seja para
agregar ou para retirar do âmbito da sua esfera de patrimônio, da sua esfera moral. Senhora Presidente, senhores ministros, essas pessoas são pessoas sofridas, são pessoas que, motoristas de Uber, não pode dar sustento à sua família, porque não pode sair da sua casa com mais de 700 metros de distância ou 500 metros. Pessoas que perderam emprego, pessoas que perderam a vida, familiares, enfermos, mas tudo por conta dessas ações. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderia, senhor ministro Alexandre de Moraes, para todos aqueles que estão soltos, ter oferecido acordo de não persecução penal, mas o fez não teria ficado aquelas pessoas todas presas, e é possível que elas tivessem aceitado. Se estivesse naquela situação, estou preso, vou aceitar o acordo e vou sair, é possível, mas não! Agora, quando o Ministério Público vê que não tem prova contra essas pessoas, vem pedir ao relator que entregue, que ofereça um acordo de não persecução. Se eu fosse advogado de qualquer um deles, eu diria: não aceite, não aceite. É indigno você confessar aquilo que não fez para obter um benefício. Eu jamais confessarei na minha vida alguma coisa que eu não fiz, a não ser sobre... Realmente, como pode assumir algo que não fez só para ter um benefício? E é por isso que o desembargador Sebastião Coelho está tão revoltado defendendo esse primeiro réu. Mas as declarações não param por aí. Ainda vai ficar bem complicado para o lado dos ministros do STF, aonde ele vai revelar tudo mesmo, e vai deixar o povo brasileiro chocado. Vejam. Talvez, senhor Michel Alexandre de Moraes, eu confesso alguma coisa, mas fora disso ninguém vai dizer que eu vou confessar o que eu fiz sem eu ter feito. E nenhum brasileiro de honra, de vergonha na cara, pode confessar aquilo que não fez para se livrar de um processo. É melhor sofrer as dores da não confissão do que a vergonha de confessar aquilo que não fez. Senhores ministros, senhoras ministras, eu quero dizer a Vossas Excelências, e eu vou terminar dentro do tempo, senhora Presidente, que há mais de 2.000 homens, um homem chamado Jesus, foi perante o tribunal, foi perante Pilatos. O poder político da época, os sacerdotes da época, levaram perante Pilatos, e ele disse: não vejo crime algum nesse homem. Não vejo crime algum. Mas manda para o tetrarca, para Herodes, o tetrarca da Galileia. O que é que você acha? Ele mandou de volta. Não vejo crime algum. Homem, tu és o rei, tu és rei, tu dizes. E ele volta a dizer por 3 vezes: não vejo crime algum nesse homem. Mas ainda assim ele condena Jesus, sabendo que ele não era culpado, mas ainda assim condenou. Lavou as suas mãos, mas a sua mão não tira a sua lavação de mão não tira a sua culpa. A culpa que ele teve não retira pelo fato de ter lavado as mãos. Não, quem lava as mãos é tão responsável como quem pratica o ato. É tão responsável quanto quem pratica o ato. E por fim, senhora Presidente, eu quero dizer com muita tristeza, mas eu tenho que dizer a Vossas Excelências, porque eu não sou homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Prestem atenção agora o que vai dizer o desembargador para todos os ministros do STF. Vocês vão ficar chocados. Vejam. Nessas bancadas aqui, nesses 2 lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas. Não vi no enterro, no velório de sepultura pertence a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas Vossa Excelência tem que ter a consciência que Vossa Excelência são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que Vossa Excelência tem que saber, e alguém tem que dizer isso diretamente. E finalmente eu quero manifestar o meu respeito e a minha solidariedade à Polícia Militar do Distrito Federal, que está sendo colocada como responsável por aquilo que não é, e a meu respeito e a minha solidariedade a todos os oficiais que estão da Polícia Militar do Distrito Federal, que estão presos, alguns meus ex-alunos da Academia da Polícia Militar, presos e sem salário. Isso é tortura. Tirar o salário de um homem, senhor ministro Alexandre de Moraes, sem que haja uma condenação. Isso não pode acontecer. Essas famílias estão desesperadas e
Essa é a minha posição, é a minha opinião. E eu digo, finalmente, para concluir, eu peço que esse tribunal declare a incompetência desse juiz para o julgamento e não fazendo, julgue improcedente a ação em sua totalidade. Muito obrigado, senhora presidente. Viram, gente? Mas vocês acham que as declarações pararam por aí? Não. O deputado Marcel Van Hatten se uniu e também fez graves revelações. Olha o que disse o deputado. Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, deputado Bilmo Nunes, homens que no passado eram vistos como homens honrados, como homens que respeitam a Constituição, como homens que praticam justiça, hoje são odiados pela população brasileira. Coisa, aliás, que nem caberia em relação ao magistrado, deputado Afonso Mota, porque em relação ao magistrado se espera que a população tenha respeito pela posição que ocupa, porque não são políticos. Políticos sim, podem ser amados, podem ser odiados, infelizmente às vezes são até idolatrados. Mas lamentavelmente, em virtude da postura do Supremo Tribunal Federal, os ministros que lá estão e as ministras que lá estão são odiados e são considerados pela população brasileira, como bem disse o desembargador, ex-desembargador Sebastião Coelho, os mais odiados do país. Pior, senhor presidente, a perseguição continua, não para. Pouco antes do desembargador, ex-desembargador, aposentado, portanto, ter feito essa declaração no pleno do Supremo Tribunal Federal em defesa de um réu do dia 8 de janeiro, o G1 divulgou que o CNJ abriu uma investigação e a quebra de sigilo bancário do desembargador aposentado. Não é coincidência que uma hora antes o G1 publique esta informação. Claro que não, é para tentar desestabilizar um homem de coragem, de firmeza, de princípios, um cidadão como o ex-desembargador Sebastião Coelho, que nunca fez mal ao país, pelo contrário, só serviu esta nação. Viram, gente? As declarações tão fortíssimas hoje. Por essa, o STF e os ministros não esperavam. Além do desembargador aposentado Sebastião Coelho, também Marcel Van Hatten quebrou o silêncio, rasgou o verbo e subiu o tom. E vocês, o que acharam de todas essas declarações? E também da declaração do ministro Alexandre de Moraes dizendo que a minoria que é contra o STF. Deixa aqui nos comentários. Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada a todos. Eu vou ficando por aqui. Até daqui a pouco eu volto com mais vídeos, mais notícias e mais reacts para vocês.